Alan Turing, também conhecido como o pai da programação. Mas por que ele tem esse nome? Ou Charles, um homem além de seu tempo, que conseguiu revolucionar a história e o mundo. Hoje, nós iremos viajar ao passado e também ao futuro, descobrindo diversas histórias e conhecendo diversas pessoas que foram geniais. Vamos descobrir como é que foi criado a internet, o computador e a programação, e o que e aonde elas podem nos levar. Então, preparem os cintos e vamos, e sejam bem-vindos ao podcast Trem Temporal. A internet. A internet surgiu na década de 1960 para o envio de uma informação entre o Centro de Pesquisa e Instalações Militares e o Pentágono, nos Estados Unidos. A primeira mensagem enviada se deu entre os computadores da UCLA e da SRI, instituições da Universidade dos Estados Unidos. Na década de 1980, a internet expandiu seu uso para os fins comerciais e privados. Ok, já sabemos como foi a internet e o início dela. Mas vamos falar agora sobre uma pessoa, um matemático, sobre Alan Mertigan Turing, que nasceu em Preston, Londres, Inglaterra, no dia de 23 de julho de 1912. Filho de Sarah Storney e de Julius Mathison, membros britânicos do Serviço Civil Indiano. Alan foi um matemático britânico muito importante, que estudou numa universidade muito famosa lá na Inglaterra. Com 14 anos, ingressou na tradicional Sherman School e desde cedo mostrou uma privilegiada inteligência e os interesses pelas ciências e pela lógica. Com 15 anos, ele já resolvia problemas matemáticos complexos, sem ainda nem ter estudado cálculo. Com 16 anos, conheceu Christopher Morcom, um aluno da escola, porque sentiu atração, descobrindo-se ser homossexual. Os dois homens trabalhavam juntos em experiências científicas, mas em fevereiro de 1930, Morcom morreu repentinamente, o que deixou Alan muito triste. Mas, com 19 anos, Turing foi admitido no King's College de Cambridge, onde se graduou em matemática, com honras em 1934. Em 1936, ele ingressou no curso de graduação da universidade, quando publicou diversos trabalhos. Mas o que se destacou mais foi um de seus artigos revolucionários, que inaugurava os fundamentos da computação. Ele concluiu que seria possível criar uma máquina automatizada e materializasse fisicamente a lógica humana e solucionasse qualquer cálculo representado no formato de algoritmo. Resumindo, ele foi o cara que escreveu no papel o jeito e a maneira de construir um computador. Surgiram ali as raízes do primeiro computador, um sistema que sozinho realizaria tarefas determinadas pelo programa, com o qual ele está equipado. Agora chamada de máquina de Turing, se tornou um protótipo dos computadores modernos. Alan foi encontrado morto em sua cama. A princípio, acreditou-se que teria sido suicídio pela ingestão de cianeto, um veneno. Mas estudiosos concluíram que o envenenamento não passou de um acidente causado pelo uso de elementos químicos em experimento caseiro. Agora, iremos falar sobre Barkhouse, um matemático e inventor britânico. Ele foi conhecido por ter projetado uma máquina analítica, um computador, o avô do avô do avô do computador, no século XIX. Nascido em Londres, estudou na Universidade de Cambridge e logo se interessou pelas possibilidades de cálculo mecânico. Ele começou a trabalhar em um dispositivo de cálculo automático
em 1822, chamado de máquina diferencial, que era capaz de calcular tabelas matemáticas muito complexas. No entanto, ele não conseguiu concluir a máquina devido a problemas financeiros e técnicos. Em vez disso, ele se concentrou em um projeto mais ambicioso ainda, a máquina analítica, que seria capaz de realizar qualquer tipo de cálculo e até mesmo armazenar informações em cartões perfurados. Embora a máquina analítica nunca tenha sido construída em vida, as ideias de Bartlett inspiraram outros inventores, incluindo Ada Lovelace, que a gente vai falar mais pra frente, que é frequentemente citada como a primeira programadora do computador. Além de contribuir para as tecnologias, ele também se envolveu em várias outras áreas, incluindo economia, política, arquitetura, filosofia. Ele foi um defensor do movimento reformista, lutando contra mudanças sociais e políticas que pudessem melhorar a vida das pessoas. A vida e a obra de Charles continuaram a inspirar a inovação tecnológica até o dia de hoje. Agora, vamos falar sobre uma grande amiga dele, a primeira pessoa a programar, Ada Lovelace. Ela nasceu no dia 10 de dezembro de 1815, em Londres, lá na Inglaterra. Conta-se que o seu pai, um poeta, não ficou satisfeito com o fato de ter uma filha menina. Sua mãe, Anne, era uma nobre cientista e criou a filha sem a presença de seu pai, que pediu a separação quando a garota tinha 2 meses de idade e logo se mudou para outro país. Assim, Ada cresce sob os cuidados da mãe e da sua avó materna. Desde cedo, ela é incentivada pela mãe a desenvolver o pensamento lógico e matemático, no esforço de mantê-la ocupada e a saúde mental psicológica equilibrada, diferentemente de seu querido pai. Ela era muito inteligente e aos 12 anos ela desenhava um pássaro mecânico capaz de bater as asas, desenho que é publicado no livro de Flogelin, Tradução para o Estudo do Voo, onde compila seus estudos e suas ideias. Suas habilidades na matemática se tornaram evidentemente melhores aos 17 anos. Uma figura de fundamental importância para Ada foi também a cientista Mary Sullivan, que tornava ela uma grande aprendiz. Ada conheceu Charles Babbage por meio de Mary Sullivan, essa mesmo que eu falei anteriormente. Ele era um matemático que desenvolvia estudos inovadores, envolvendo uma máquina analítica que viria a ser precursora dos computadores. Ada se interessava muito pelos experimentos de Babbage, que se envolve nos estudos, desenvolvendo códigos contendo os números e símbolos que seriam processados pela máquina. Assim, ela entra para a história como a primeira programadora, antes mesmo dos computadores serem inventados. Aos 20 anos, ela se casa em 1835. Ela tem 3 filhos e em 1856 ela morre em decorrência de um câncer de útero, partindo aos 36 anos, mesma idade em que seu pai faleceu. Vou falar agora bem rapidamente o que é a linguagem de programação. Ela é basicamente um tradutor do que a gente fala para o computador. O computador ele não fala português, nem inglês, nem essas línguas aí. Ela fala a língua binária, que é composta de 0 e 1. Então, a linguagem de programação, ela pega o que a gente quer, o que a gente fala para o computador e transforma em codificação binária e que o computador consegue realizar. Uma das primeiras linguagens que marcaram a computação foi a Fortran, que foi criada por John Bexell e é considerada a linguagem de programação mais antiga em uso hoje em dia. Sim, ela é usada hoje em dia. A linguagem foi criada para computação científica, matemática e estatística de alto nível. Ela ainda é até hoje usada
em alguns dos supercomputadores mais avançados do mundo. Ainda temos outras linguagens como Java, JavaScript, C#, até o Python. Mas todos esses foram baseados e são baseados nisso que eu disse anteriormente, em mostrar ao computador o que você quer, por meio de traduções do que você fala em binário. Então é isso, gente. Agora, prepare-se para ir para o futuro com Gabriel Ramos. Tchau! Em 1958 surgiu a Advanced Research Projects Agency, ARPA, atualmente conhecida pela sigla DARPA. Essa agência estabeleceu um programa para o desenvolvimento de um sistema que permitisse o envio de informações e dados importantes entre os centros militares e de pesquisa e o Pentágono. Além disso, pensava-se em usá-lo para a proteção e defesa do país em um caso de guerra nuclear. O projeto em questão, realizado pela ARPA, foi nomeado de ARPANET e conduzido por Robert Taylor e Lawrence Roberts, e ainda contou com estudos realizados por inúmeros outros cientistas. Na época, foi usada a Wide Wire Network, WAN, como tecnologia para a transmissão dos dados. A ARPANET foi inaugurada em 1969 e, na época, havia apenas 4 computadores nos Estados Unidos capazes de suportar o envio de dados por essa rede. Na ocasião, a mensagem foi enviada de um computador da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, para outro computador no Instituto de Pesquisa Stanford, em Menlo Park, também na Califórnia. O teste inicial seria realizado com o envio da mensagem login, mas o computador em Stanford não suportou a operação e travou quando recebeu a letra G. Um segundo teste realizado momentos depois teve sucesso. A partir daí, uma conexão permanente se estabeleceu entre a UCLA e SRI. A tecnologia utilizada para isso foi o protocolo de comunicação chamado Network Control Protocol, NPC. À medida que a ARPANET passou a ser mais utilizada, surgiu a necessidade de padronização dos protocolos de comunicação, e daí criou-se o Transmission Control Protocol, ou então Internet Protocol, TCP/IP, implantado em 1983. Essa tecnologia de comunicação é responsável por ler a informação e transmiti-la para outro usuário. Entretanto, durante todo esse processo, o uso da ARPANET se tornou tão intenso que os militares tiveram de separar suas redes daquelas usadas pelos pesquisadores por motivo de segurança. Em 1983, o acesso militar à ARPANET foi migrado para a MILNET, uma rede exclusiva para o uso militar. A ARPANET seguiu sendo usada por pesquisadores e também passou a ter fins comerciais a partir da década de 1980. Nessa mesma década, a internet começou a se estabelecer como o principal meio de comunicação, possibilitando a conexão entre diferentes partes do planeta. A popularização da ARPANET fez com que a National Science Foundation iniciasse pesquisas para aprimorar o acesso a essa rede. Por meio dessas pesquisas, foi criada em 1986 a NSFNet, considerada a espinha dorsal da internet atual. A NSFNet permitiu mais ainda a ampliação do uso da internet. A criação dela fez com que a ARPANET fosse descontinuada em 1990. Os avanços tecnológicos permitiram, em 1989, a criação do World Wide Web, WWW, um sistema de distribuição de documentos e informação. 2 anos depois de sua criação, esse sistema passou a ser utilizado pelo público em geral, fazendo com que, no final do século XX, já existissem milhares de sites. Criado em 1996, o ICQ permitia criar páginas de bate-papo, a fim de que as pessoas conversassem apenas com quem quisessem. Para conversar com alguém, bastava procurar a identificação do usuário no sistema e desse modo surgiu o nome do aplicativo. O ICQ é uma brincadeira com a frase I seek you, em português, eu procuro você. Dessa maneira, os desenvolvedores do aplicativo deixam clara a intenção do software em promover encontros virtuais. A empresa responsável pela criação do ICQ era israelense e se chamava Mirabilis.
Mas em 1999, outra campainha chamada AOL comprou a Maribilis. Consequentemente, ela passou a cuidar do software. O ICQ foi criado para ser utilizado em sistemas operacionais Windows. No entanto, ele é um software de código aberto. Portanto, sua programação podia ser copiada por qualquer pessoa que soubesse como fazer. Desse modo, o software serviu de base para a criação de outras plataformas de chat, como o MSN. Em 2010, o aplicativo foi vendido para a empresa Mail.group. Apesar de ter perdido muitos usuários no Brasil por volta desse ano, em outros países ele continuou forte. Na Alemanha, por exemplo, em 2012, havia cerca de 6,9 milhões de usuários do chat. Mesmo com outros aplicativos de mensagens instantâneas disponíveis, em 2014, o ICQ voltou a se popularizar. O software passou por adaptações ao longo dos anos e se modernizou, virando um aplicativo para celular. No entanto, em que isso aconteceu, ele ultrapassou o WhatsApp, Facebook, Instagram na quantidade de downloads. Mas não se engane, o ICQ já tinha uma versão mobile antes mesmo da popularização dos aplicativos. A primeira versão do chat, voltada para os celulares, foi lançada em, pasme, 1999. A empresa Google Inc. foi fundada nos Estados Unidos em 1998 por Larry Page e Sergey Brin, mas sua história começa muito antes. Page tinha 22 anos quando saiu de Michigan e foi até a Universidade de Stanford para conhecer o campus, já que tinha interesse em estudar lá. Sergey Brin tinha 21 anos e já era aluno da Stanford, no curso de Ciências da Computação, e recebeu a missão de acompanhar o visitante no passeio pelo campus. De acordo com alguns relatos, ambos discordaram sobre quase tudo quando se encontraram pela primeira vez, diz o próprio Google em sua pesquisa oficial. Mas eles tinham algumas coisas em comum. Page era formado em ciência da computação pela Universidade de Michigan quando foi conhecer Stanford, com a intenção de entrar num curso de doutorando. E foi assim que Brin e Page se tornaram almas gêmeas intelectuais, segundo os próprios fundadores numa entrevista à revista The Economist em 2008. Juntos, Brin e Page decidiram dedicar seu doutorado aos estudos da propriedade matemática da World Wide Web, o nome oficial da internet. Eles assinaram uma dissertação com o título The Anatomy of a Large-Scale Hypertextual Web Search Engine. O paper descrevia basicamente as propriedades técnicas de um buscador capaz de rastrear a web inteira e listar as páginas com base em relevância. O documento se tornaria mais tarde um dos textos científicos mais baixados de toda a história da internet. Para colocar em prática as ideias da dissertação, Page e Brin criaram a Backhub, um buscador que usava a tecnologia criada por eles, chamada de PageRank. O sistema determinava a relevância de um website de acordo com o termo de pesquisa, levando em consideração o número de páginas daquele domínio e quantas outras páginas de outros sites linkavam para ele. Eventualmente, a dupla acabou trocando o nome Backhub por Google, uma referência à palavra Google, que representa o número 1 seguido pelo número 0 100 vezes. Originalmente, o site ficava nos servidores da própria Universidade de Stanford e era acessado pela URL google.stanford.edu. O domínio google.com, porém, só foi registrado em 15 de setembro de 1997. Não demorou muito para que a empresa começasse a tomar forma. A dupla Page e Brin começou a levantar financiamento para a abertura da campanha, incluindo pedidos de empréstimos de parentes e amigos, até que em 4 de setembro de 1998, Google Inc. foi registrada como uma empresa de capital fechada nos registros dos Estados Unidos. O endereço original da empresa era a garagem de uma amiga, Susan, que hoje é o CEO do YouTube, em Menlo Park. Larry Page assumiu o cargo de CEO do Google e Sergey Brin ganhou o cargo de presidente. O colega de classe Craig Silverstein foi o primeiro funcionário contratado pela empresa. Ele a deixou em 2012. A empresa cresceu com mais algumas rodadas de investimento, mas continuou uma startup de garagem. Pouco tempo depois, em 1999,
a dupla Brin e Page decidiu que queria vender a Google. Eles procuraram o eCity, o famoso portal de internet fundado em 1995, e ofereceram sua mais famosa criação por $1 milhão. O CEO da eCity na ocasião, George Bell, recusou a proposta e não quis comprar a Google. Page e Brin tentaram novamente e baixaram o preço para $750 mil, mas o Bell rejeitou novamente. Mas em breve a empresa continuaria crescendo mais do que os fundadores imaginavam. Em fevereiro de 1999, o escritório do Google se mudou da garagem de Susan para uma avenida em Palo Alto, com apenas 8 funcionários. Em agosto, a empresa se mudaria de novo, dessa vez para Mountain View, também na Califórnia, quando a força de trabalho já beirava a 40 funcionários. Em 2003, a companhia se mudou pela última vez. Hoje, a sede do Google está localizada em 1600 Amphitheatre Parkway, em Mountain View, Califórnia, no chamado Googleplex, uma brincadeira com a palavra Google e complex. O portfólio do Google conta também com o sistema operacional Android, os aplicativos Maps, Wave e Fotos, o navegador Chrome, o cliente de e-mail Gmail, o serviço de armazenamento em nuvem Google One, as lojas de app, músicas e filmes Google Play, além da plataforma de vídeos YouTube. Mais recentemente, a empresa vem apostando também em hardware, com a linha de smartphones Pixel, os sistemas domésticos da linha Google Home, o tablet Pixel Slate, o laptop Pixel Book e o roteador Google Wi-Fi. Isso sem falar nas empresas irmãs do Google, que operam dentro do mesmo conglomerado. A Alphabet, como por exemplo a Waymo, empresa que produz sistemas para carros autônomos, a DeepMind, que trabalha com inteligência artificial de ponta, e a X, que pensa em projetos de última geração, como balões de internet e drones de delivery. A internet apresenta benefícios não só pela praticidade, mas também pela oportunidade de utilizar o raciocínio e manter ou até melhorar a saúde mental de inúmeras maneiras através do estímulo de atividade cerebral que possibilita permitir o acesso rápido à informação, facilita a aprendizagem, rompe a barreira da distância, torna as tarefas mais simples, proporciona entretenimento, aumenta a produtividade e a eficiência, faz crescer a expectativa de vida, gera novos empregos, amplia a conexão e a compreensão do mundo, desenvolve habilidades técnicas de comunicação, fortalece relacionamentos, lugar de consolo, campanha pelo bem social, desenvolve uma pegada digital positiva. Mas como todos os lugares, aqui vai alguns riscos comuns no ambiente virtual: golpes financeiros, vírus, vazamentos de informações pessoais, bullying e extorsão. Espero que tenham gostado do primeiro episódio e até a próxima.